Paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez e hoje para estudarmos a lição de número 14. Mas antes vamos orar entregando esta aula ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, entramos em Tua presença para Te agradecer por mais esta oportunidade de podermos, ó Deus, estarmos refletindo, meditando, aprendermos a Tua palavra, a fim de que possamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, Senhor, ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Acrescenta-nos a fé. Anima, Senhor, aquele que está desanimado, fortalece aquele que está precisando de forças. Em nome de Jesus, ó Pai, visita cada coração, visita cada lar. Eu te entrego esta aula, em nome de Jesus. Amém. Então, a lição de hoje é a lição de número 14, cujo título é Simão, o poder do Evangelho não é mágica. E o texto bíblico está em Atos, capítulo 8, versículos 4 ao 25. Mas antes de fazermos a leitura do texto bíblico, eu queria convidar você a que possamos refletir um pouco sobre o título. Porque esse título, ele nos leva a refletir sobre a mágica e o poder do Evangelho. Então, o que seria mágica? De acordo com o dicionário, mágica é arte que supostamente produz, por meio de práticas ocultas, fenômenos extraordinários que contrariam as leis naturais, geralmente definida por rituais, fórmulas, feitiçaria, bruxaria, magia. Já o poder do Evangelho ele é ligado aos dons do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que, na vida do cristão, produz os dons espirituais. Assim, o poder de realizar determinados prodígios, como a cura, do ponto de vista bíblico, não é natural, não vem da carne, mas vem do Espírito Santo de Deus. Então, assim, a gente pode estabelecer a seguinte comparação. Na mágica, o ser humano é quem pode fazer, e milagre só Deus pode fazer. A mágica é um truque, uma ilusão, uma fantasia, e milagre é uma ação concreta de Deus. Verdade. A mágica depende de treino, o milagre depende da fé. A mágica não muda a vida de ninguém, só distrai. Mas o milagre muda a vida das pessoas, ela também transforma a vida do ser humano, produzindo salvação, e a mágica ela impressiona as pessoas. Já o milagre, o objetivo é glorificar a Deus. Agora eu queria convidar os amados irmãos e as amadas irmãs para que nós pudéssemos fazer a leitura do texto bíblico que está em Atos, capítulo 8, versos 4 ao 25. A epígrafe diz: o Evangelho em Samaria. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe,
E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa sua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes, venha sobre mim. O fundamento bíblico diz assim: Cristo concedeu dons a seus apóstolos para que, abençoando e libertando muitas pessoas, sua mensagem pudesse ser anunciada e levada em consideração pelo povo da época. A morte de Estevão abriu o caminho para uma forte perseguição à igreja, que até aquele momento se limitava à cidade de Jerusalém. Mas agora, diante da perseguição, passou a se espalhar por outras regiões. Nesse contexto, o texto bíblico em destaque apresenta um novo personagem, Simão, um homem que tinha popularidade em Samaria por sua prática em artes mágicas. O próprio texto bíblico relata que com tal magia Simão iludia e enganava o povo, que do menor ao maior o seguia, dando ouvidos às suas palavras. Simão passou a ser visto como o grande vulto. Dele, as pessoas diziam: Ele é o grande poder de Deus. Essa história de Simão, esse personagem, me faz lembrar de um curta-metragem muito interessante chamado O Vendedor de Fumaças, que eu queria compartilhar com os irmãos e eu pediria a paciência e a atenção dos irmãos para a gente poder ilustrar melhor essa lição, né? Então eu vou passar aqui um pequeno vídeo e peço aos irmãos que acompanhem por gentileza, quem não quiser pode até pular. Ele dura apenas 6 minutinhos ou menos.
Bom, meus irmãos e minhas irmãs, esse filme que nós acabamos de ver, né? Ele mostrou um jovem que, ao chegar a um certo vilarejo pacato, ele encantou a população com as suas mágicas, não é, de fumaça. Com seus truques de ilusão, ele conseguiu atender a todos os desejos e as necessidades da população. E eles ficaram muito felizes e animados. Ele transformava as coisas velhas em novas, o que estava quebrado ele consertava, não é? E deixava até mais bonito. Então ele fazia assim com que as pessoas ficassem satisfeitas, realizadas. Ele realizava o desejo das pessoas e, em busca delas conseguirem o que elas almejavam, elas depositavam dinheiro para ele, não é? E com o fato delas virem que ele conseguia transformar qualquer coisa com a sua fumaça, elas nem perguntavam, nem questionavam de onde ele tinha vindo, quem era ele, como ele fazia aquelas transformações. Parece que a busca pela realização de alguns desejos, ela acaba diminuindo o senso crítico das pessoas e elas nem param para analisar as coisas, mas querem obter aquilo que querem, não é? Então, a fim de obter o que elas queriam, elas depositavam moedas, elas davam dinheiro, então aquela mágica toda estava redundando em lucro para aquele rapaz. E as pessoas também, a gente pode observar no filme, que elas começaram a admirá-lo, porque ele transformava as coisas naquilo que elas queriam. Elas começaram a exaltá-lo, a carregá-lo, né, nos braços, a aclamá-lo pela praça pública, como se ele tivesse se tornado um herói. Mas algo inesperado acontece e colocou por terra todas as ilusões das pessoas, porque as transformações que ele fazia tinha prazo de validade. E quando começou a chover, a chuva começou a ameaçar, né, o que ele fazia, e ele correu para ir embora, né? Então as coisas com a chuva as coisas começaram a voltar ao normal e ele apressadamente foi embora e levou o lucro que havia obtido dos seus encantamentos. No fim a gente percebe que tudo era falso, tudo era ilusão. Nem mesmo um rapaz jovem era o rapaz jovem, ele era na verdade um idoso, né? Então tudo ali era falso, até ele mesmo era falso. Ele enganou a todos com as suas fantasias. Mas as pessoas também se deixaram enganar, porque elas estavam ávidas por realizarem seus desejos. Mas tudo que elas conquistaram se desfez, pois ele vendia fumaça, ilusão, no final perderam o seu dinheiro, né? Ficaram tristes, né? Com o evangelho não é assim. Os milagres, eles não são falsos, eles são reais. Porque o evangelho é o poder de Deus e ele vai para além da cura, da realização de milagres. Mas o evangelho, ele traz salvação.
Então, o produto final de toda aquela ilusão que ele fazia com aquela fumaça foi tristeza, foi decepção, foi perda. Elas perderam o dinheiro que elas investiram, né? Então, o milagre não, né? Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, ele nos cura, ele nos transforma, mas o fim da nossa fé, o fim da nossa crença, não é a aquisição de bens materiais, não é a aquisição de coisas terrenas, mas a palavra de Deus diz que o fim da vossa fé é a salvação das vossas almas. Então, por isso que nós devemos ter cuidado com o discurso da promessa, da felicidade falsa, do tudo está ao seu alcance, que é muito propagado pela linguagem publicitária, por livros de autoajuda, por discursos políticos e principalmente por falsos mestres, né? Nós temos que ter muito cuidado com o discurso dos falsos ensinos, dos falsos mestres, porque eles são assim, se apresentam como esse mágico, né? Oferecendo mundos e fundos, mas no final a pessoa ela não tem estrutura, ela não tem um conhecimento sólido da palavra de Deus, porque ela acha que Deus ele é apenas um mágico que vai dar tudo o que elas precisam, que vai transformar tudo que elas precisam do jeito que elas querem, mas no final elas não têm maturidade para suportar tribulações. E quando vem a tribulação, quando vem a tempestade, rapidamente se desviam da presença de Deus. A sua fé não se sustenta. A sua fé não leva à salvação da alma, né? Então o falso ensino, ele não traz a solidificação da vida espiritual do cristão. A pessoa só fica na superfície. Mas o verdadeiro ensino nos ajuda a suportar as lutas, nos ajuda a suportar as tribulações, porque nós estamos firmados na palavra. E nós temos que ter cuidado, então, com os falsos ensinos. Jesus disse lá, está registrado em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com os falsos ensinos. Com relação a isso, João registra, não é, lá nos evangelhos, no capítulo 10, versículo 14, Jesus ele disse, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, as verdadeiras ovelhas, elas vão atrás da voz do bom pastor, daquele que tem o verdadeiro ensino. E ainda em João 10, 25, 27, diz assim, as obras que eu realizo em nome do Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, que nós possamos ter discernimento para ouvir a voz de Deus, a voz do bom pastor, e seguir os seus ensinamentos e correr dos ensinos falsos. Então, não existem apenas falsos mestres, não é? Existem verdadeiros cristãos, verdadeiros mestres e mestras que estão interessados a guiar o povo no verdadeiro, de acordo com o verdadeiro ensino da palavra de Deus, conforme esse texto base que nós acabamos de ler, em que Deus levantou ali na cidade de Samaria Filipe e os apóstolos para ensinar o povo, né? Porque Simão estava ali ensinando acerca das suas ilusões, das suas falsas mágicas, mas Deus levanta Filipe, que fazia sinais e prodígios. E nós vamos ver isso aqui na continuação da revista, que diz assim: mas a chegada de Filipe a Samaria trouxe libertação para este povo que, sendo evangelizado, aceitou a fé em Jesus. Muitas pessoas foram batizadas, tanto homens quanto mulheres. Tal era o poder de Deus manifestado sobre Filipe para salvar que Simão abraçou a fé e recebeu o batismo. Então, até mesmo Simão se converteu. Porém, muito mais do que a mensagem de salvação anunciada por Filipe, o que chamava a atenção de Simão eram os sinais e grandes milagres que, por intermédio dele, eram realizados por Deus. Simão ficou admirado
com aquele poder, especialmente quando viu pessoas receberem o Espírito Santo através da imposição das mãos dos apóstolos Pedro e João, que haviam se unido a Filipe. Impressionado, logo deixou transparecer que, apesar de abraçar a fé e passar pelo batismo, não havia deixado morrer o velho homem e a ganância de seu coração. Simão usava a magia para conseguir popularidade, poder sobre as pessoas e, quem sabe, algum dinheiro. Imagine agora se pudesse usar de um poder maior. Interessado nos ganhos que poderia ter com isso, ofereceu dinheiro aos apóstolos para recebê-lo. Sabendo que Deus não concede o seu poder para alimentar a ganância humana, Pedro repreendeu a Simão, expondo-lhe a carnalidade ainda presente em seu coração. Referências: Romanos 6, 11 ao 13 e Romanos 11, 23. Vou compartilhar aqui a referência para lermos juntos. A primeira referência: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o corpo, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando nós estamos em Cristo, o pecado ele não tem poder sobre o nosso corpo. Nós precisamos abandonar tais práticas. A outra referência, Romanos 6, 22 ao 23, diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a parte A diz que, agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o fruto daquele que realmente se converteu é a santificação, é o abandono da prática do pecado. Mas, infelizmente, Simão, ele ainda não tinha morrido, não é, para a sua carne, para o pecado. Ainda estava vivo nele, precisava morrer, porque ele já havia crido, já havia se batizado, mas ainda precisava de um pouco mais para ele alcançar a santificação. Continuando a leitura aqui, olha, na segunda coluna, não é? A dura resposta de Pedro a Simão é uma evidência de que Simão não era um novo homem. Sua cegueira era tão intensa e seu desconhecimento era tão profundo a respeito de Deus que ofereceu dinheiro para comprar aquele que nada precisa e tudo faz e dá de maneira graciosa. Então, às vezes a gente vê falsos ensinos por aí, não é, dizendo que as pessoas elas têm que disponibilizar de uma quantidade às vezes até gigantesca para alcançar bênçãos, mas Deus ele não precisa disso para nos dar bênçãos, né? A palavra de Deus diz: de graça receber e de graça dar. Então o evangelho não se vende, o evangelho não se compra, né? Quem ensina isso não está de acordo com a palavra de Deus, então temos que estar atentos. O dinheiro não poderia comprar os dons de Deus, nem o poder do Espírito Santo que operava através dos apóstolos. Tudo visava glorificar somente a Cristo. Mas Simão não compreendia isso, porque desejava poder para glorificar a si mesmo. E, na verdade, os dons do Espírito Santo, eles são para glorificar a Deus, como disse aí o comentarista, e não para autopromoção, e não para glorificação humana.
Então, nós vimos aqui, antes de falarmos sobre a palavra que ilumina a vida, nós vimos até aqui então que Filipe fazia sinais e os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. E além disso, muitos paralíticos e coxos eram curados. Filipe, ele também atraía a multidão. Já Simão praticava arte mágica e dizia ser um grande personagem, iludia o povo e todos acreditavam que ele era a grande virtude de Deus. Os dois atraíam a multidão. Muitos creram em Filipe porque ele pregava acerca do reino de Deus e eram batizados. Vimos que também Simão foi batizado, mas a sua fé ainda não era solidificada. Ele ainda dentro do coração dele tinha ganância, tinha o desejo de comprar o dom do Espírito Santo, para com isso ganhar mais popularidade e talvez até mesmo lucro, né? E houve uma ocasião então que Pedro e João foram até Samaria orar para que os irmãos recebessem o Espírito Santo de Deus. Aquilo encantou de sobremodo o Simão, né? E ele quis, porque quis comprar o dom do Espírito Santo. E nós vimos também que Pedro foi bem contundente com ele, né? Pedro, ele não aceitou aquilo, ele não aceitou aquela proposta de se comprar o dom do Espírito. Os apóstolos então foram contundentes a não aceitarem dinheiro em troca de vender o poder do Espírito Santo de Deus. Os dons eles não estão à venda, né? Os dons eles são dados por Deus. Dom significa dádiva, significa presente. Então são dádivas que Deus concede à igreja. Os dons eles são para a edificação da igreja e não para lucro, né? E sobre os dons, vale a gente lembrar que lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo ele apresenta ali didaticamente cerca de 9 dons espirituais, né, que estão distribuídos no corpo de Cristo para a edificação da igreja. Diz assim a palavra de Deus: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro a fé, e a outro os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, como nós podemos ver nesse texto bíblico, dentre os dons há o dom de curar, né? Então, dessa forma, podemos entender que os enfermos eram curados não porque Filipe possuía um dom sobrenatural, paranormal, ou esse poder vinha dele mesmo, mas os enfermos eram curados porque Filipe estava cheio do poder do Espírito Santo de Deus, né? Palavra que ilumina a vida. A atitude de Simão e dos discípulos nos mostram que a profissão de fé e o batismo não bastam para uma verdadeira conversão do coração. Embora sejam importantes e necessárias na vida da pessoa cristã, a verdadeira mudança em nosso coração é manifestada palavra que ilumina a vida. As atitudes de Simão e dos discípulos nos mostram que a profissão de fé e o batismo não bastam para uma verdadeira conversão do coração. Embora sejam importantes e necessárias à vida da pessoa cristã, a verdadeira mudança em nosso coração é manifestada pelas novas atitudes, ou seja, pelos frutos. Então é necessário nascer de novo.
O agir do Espírito de Deus em nós nos levará a produzir frutos de arrependimento diante dos erros do passado e nos ajudará a corrigi-los com as novas práticas. Simão nos apresenta verdades muito importantes a serem consideradas. Pois ainda que vivemos em um mundo místico, onde a falta de conhecimento e o engano levam muitas pessoas a depositarem sua fé em coisas absurdas, muitas das quais nada têm a ver com Deus, mas com a idolatria e superstições. A história de Simão nos alerta sobre a importância de não cairmos nesses enganos. Aprendemos também que precisamos vivenciar um cristianismo saudável, íntegro. Para isso, é preciso compreender que os dons que recebemos de Deus não são dados para autopromoção ou lucro pessoal. Então, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo ele disse, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo. Assim como Simão, nós hoje podemos incorrer nesse engano. Se não vigiarmos nosso coração, nossos dons podem nos levar à soberba. Podem nos levar à soberba, dependendo da maneira como lidamos com eles, colaboramos para que as pessoas nos vejam como diferentes e excepcionais, e assim atraímos sobre nós certo tipo de idolatria que deve ser totalmente rejeitada. A palavra de Deus diz que temos, porém, deixa eu colocar a referência aí. Temos, porém, este tesouro, ou seja, Jesus Cristo, né, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, a excelência da operação dos dons não é nossa, mas é de Deus. Pedro e João sabiam de onde vinha o poder que exerciam, por isso posicionaram de maneira correta. Este é o exemplo a seguir. Precisamos sempre clamar como João Batista, que eu diminua e ele cresça. Os dons são distribuídos não são distribuídos, conforme a nossa vontade. Não os compramos, nem teremos os dons que desejamos. Dons são ferramentas para a missão, portanto, entregues por Deus segundo a sua vontade, poder e sabedoria. Eles não são oferecidos graciosamente, oferecidos graciosamente para abençoarmos vidas e engrandecermos o nome de Deus. Então, o objetivo dos dons do Espírito Santo é para a edificação da igreja, para que a igreja cresça. No processo de conversão, precisamos ouvir as admoestações de servos e servas de Deus. Ora, então aqui nesse texto que nós acabamos de ler, no texto bíblico base, nesta lição, a gente extrai algumas lições, né? Uma delas é que a gente deve ter cuidado com os falsos ensinos, né? As aparências enganam. E a outra é sobre a vida de Simão, em que ele aparentemente se converteu, entre aspas, creu no Evangelho, se batizou, mas ele estava mais interessado em se aproximar dos apóstolos, em se aproximar de Filipe, para poder obter aquele dom e assim ele alcançar mais seguidores, assim ele alcançar mais lucros. Então ele se aproximou do Evangelho com interesse, né? Então, assim, essa parte desse texto também nós podemos extrair algumas lições, e uma delas é sobre a conversão, né? E nesse processo de conversão é importante a gente ter humildade para ouvir os ensinamentos, conselhos de irmãos e irmãs mais experientes na fé. A verdadeira intenção de Simão foi explícita. Apesar de abraçar a fé, não se desvencilhou
das antigas ideias de ter poder para controlar as pessoas. Diante da advertência de Pedro, Simão ficou impactado e pediu oração. O texto não diz o que aconteceu com Simão depois daquela conversa, mas é interessante perceber que na nossa caminhada cristã, em meio às nossas visões equivocadas da vida e da fé, Deus se preocupa em educar-nos e devemos ter o nosso coração aberto ao arrependimento e à transformação que o Espírito Santo quer propor em nossas vidas a partir da admoestação sincera de outras pessoas cristãs. É importante também acompanhar pessoas novas na fé, para ajudá-las na compreensão correta dos valores e dinâmicas do reino. Havia ali, inegavelmente, alguém atraído pelo Evangelho, porém com intenções equivocadas. Pedro e João entenderam isso e olharam para Simão com olhos de amor, dispondo-se a colaborar com seu crescimento, mesmo que isso significasse lhe chamar a atenção por um comportamento que mostrava o quão equivocada estava a sua compreensão sobre o poder e a missão de Deus. Sabemos que nem todas as pessoas que se aproximam do Evangelho se livram prontamente das motivações erradas e das más intenções. Algumas vezes a transformação que Deus opera é completa e instantânea. Outras vezes isso levará tempo e será necessário acompanhá-las em oração e com presença, motivando-as a perseverar. A palavra de Deus ela traz alguns textos, sobre o amadurecimento da caminhada cristã. 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, a trajetória cristã é uma trajetória que requer amadurecimento. A outra referência diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E por fim, os atos de Simão nos convidam a avaliar nossa fé. Quando tentamos viver um cristianismo distorcido, movido por interesses escusos, toda a nossa tentativa de iludir as pessoas ao nosso redor pode recair sobre nós como a pior das ilusões. Pessoas nos identificam como cristãos e cristãs, até que nos seguem por acreditarem que o somos. Mas o Deus que sonda e conhece os corações e esquadrinha os pensamentos, sabe de qual fonte cada obra nossa provém. Uma falsa conversão é como uma mágica, pode iludir muitas pessoas, mas não engana a Deus. Rever sempre as motivações da nossa fé faz parte, rever sempre as motivações da nossa fé e se nossas práticas condizem com elas, faz parte da caminhada da santificação, pois pelos frutos conhece a árvore. Conclusão: o nosso país é um terreno fértil para o misticismo. Por nossa construção social histórica e plural de crenças, vivemos num ambiente de grande diversidade. Sabemos também que o poder religioso está enraizado em nossa cultura. A narrativa de Simão nos tem, então, uma importância peculiar. Contra toda a prática de mentira, precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Conheceis a verdade, ela vos libertará. João 8:32. Contudo, o amor, o respeito, a tolerância precisam prevalecer, não porque a lei manda, mas porque o amor e o respeito são princípios ensinados por Deus. Então,
nós temos que respeitar, não é, as pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas, não é, ter respeito por aqueles que muitas vezes ainda estão fracos na fé, ainda estão se fortalecendo. Mas eu diria também que nós também precisamos ter firmeza, discernimento, né? Devemos discernir as motivações erradas acerca do Evangelho. Então, porque a motivação errada de Simão em se aproximar de Filipe e dos apóstolos, ela insurge-se também em achar que ele poderia comprar o dom e a autoridade dadas pelo Espírito Santo de Deus. Então ele queria comprar, ofereceu dinheiro. Mas os apóstolos, né, censuraram essa prática, dizendo a ele que o dom de Deus não se alcança por dinheiro. Pedro disse assim: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tal intenção revelavam que o coração dele não era reto diante de Deus. Então o poder de Deus, ele não é mercadoria e não pode ser comprado. Não se pode atribuir um valor mercadológico aos dons do Espírito Santo, porque não se vendem os dons do Espírito Santo. Associar o dom ao dinheiro é iniquidade, como nós acabamos de ler a referência, não é, do texto bíblico base. Então, associar o dom do Espírito Santo ao dinheiro é iniquidade. Pedro disse assim a Simão: arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus para que você seja perdoado. Pedro aconselhou a Simão a se arrepender, a orar pedindo perdão por querer comprar o dom e oferecer dinheiro aos apóstolos. Nós podemos então perceber também que os apóstolos foram contundentes em não aceitar o dinheiro em troca da venda do poder do evangelho, não é? Então, os apóstolos, eles eram homens íntegros que não se vendiam. Mas infelizmente, alguns ainda, não é, usam o evangelho com intenções mercadológicas, atribuindo valores a determinadas bênçãos. Porém, aqueles que conhecem o verdadeiro evangelho, que examinam as escrituras, né, que estão constantemente lendo a palavra de Deus, sabem que o evangelho não se vende, sabem que as bênçãos não são compradas. Existe um texto lá no livro de Isaías muito importante que diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Os apóstolos, eles não se venderam. Eram homens idôneos que não se corrompiam. E nós devemos também ter essa disposição para não sermos enganados por falsos ensinos que dizem que as bênçãos podem ser compradas. Uma curiosidade com relação a esse texto bíblico sobre a história de Simão é que essa proposta de Simão de comprar o dom do Espírito Santo, ele impactou a igreja e trouxe preocupação tal que ela deu origem ao termo simonia. Esse termo se refere à compra ou à venda de bens espirituais ou favores e bênçãos de Deus. Tal prática causou muitos escândalos na Idade Média, quando os cargos eclesiásticos, com seus respectivos benefícios econômicos, passaram a ser leiloados por papas e bispos. Então, ainda hoje, esta prática de alguma forma está presente na sociedade e também nos ambientes religiosos. Ainda hoje essa prática, não é, de alguma forma ela está presente na sociedade e também em ambientes religiosos, em graus variados de consciência. Muitas pessoas ainda acham que podem comprar as bênçãos de Deus e outras acham que podem vendê-las. Para além da questão financeira, toda negociação ou troca que se pretende fazer em relação às coisas espirituais, como dons, posições e benefícios, tem sua origem na simonia. E lembra a atitude de Simão. É preciso atenção para não nos deixarmos iludir com respeito a isso, para não cairmos na tentação de oferecer ou receber qualquer benefício em troca daquilo que devemos oferecer de graça, porque de graça recebemos. Lá em Mateus 10:8 diz assim: curai os enfermos,
limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Precisamos então estar vigilantes, pois Jesus nos alertou que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por fim, então, irmãos, o Evangelho não é mágico, mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é mágica, ele é o poder de Deus para a salvação das nossas almas. Finalizo então a nossa aula de hoje com essa pergunta aqui, né, esse pequeno exercício para conversar. Diz assim a pergunta: se nem todo sinal miraculoso vem da parte de Deus, como podemos discernir quando os sinais são verdadeiros ou não? E aí, irmãos, como é que nós podemos discernir, né? Bom, nós podemos discernir se os sinais são verdadeiros ou não através da leitura da palavra de Deus. Então, por isso que é muito importante a gente estar aprendendo a cada dia mais, lendo a palavra de Deus. E também algo muito importante é o dom do discernimento do Espírito, é que haja esse dom na igreja, no meio da igreja, porque através desse dom do discernimento de Espírito, a gente vai conseguir discernir se os Espíritos são verdadeiros ou não, se aquele sinal miraculoso vem da parte de Deus ou não. E também aqui nessa lição, né, nós acabamos de ler que pelos frutos nós conhecemos as árvores, não é? Então, e também Jesus ele falou: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, né? Então, a verdadeira ovelha, ela vai conhecer a voz, ela vai saber se aquilo ali, ela vai analisar. Né? E é importante também a gente lutar contra os nossos desejos, contra a nossa própria carne, porque às vezes quando nós estamos passando uma luta, nós estamos assim frágeis emocionalmente, né, devido a alguma situação que a gente está vivendo, a gente fica tão frágil que a gente acaba se deixando levar por esses discursos. A gente às vezes está precisando de uma cura, de um milagre, e a gente acaba indo, acaba cedendo, né? E acaba se deixando levar, a gente perde o senso crítico. Então, a porta realmente ela é estreita, a porta que conduz à salvação, mas que a gente possa entrar por essa porta, né? Porque ela conduz à salvação das nossas almas. Então, hoje eu fico por aqui. Desejo aos irmãos um bom dia, uma ótima semana, que Deus em Cristo vos abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.